Boa tarde a todos, bem-vindo ao nosso canal A Realidade em Foco, que hoje vem trazer para vocês mais um tema desse conhecimento magnífico, desse conhecimento superior, das 4 colunas da sabedoria universal. Estamos aí a apresentar novamente hoje mais um tema, e hoje nós temos o inconsciente, o subconsciente, o infraconsciente e a nossa consciência. Então é um tema bastante importante para que todos nós possamos compreender tudo aquilo que acontece dentro e fora de nós. Então, dentro da nossa psicologia, é importante percebermos tudo que vem acontecendo dentro de nós e fora de nós. Não é diferente daquilo que nós procuramos conhecer externamente, mas precisamos saber como que atua o inconsciente, como que atua o subconsciente, como que atua o infraconsciente e quando é que nós estamos agindo com a verdadeira consciência, porque consciência nós só temos uma, não existe duas consciências. A consciência é sabedoria prática, vivida em carne e osso, como aquilo que nós fazemos diariamente e não esquecemos. Isso faz parte da nossa consciência. Portanto, precisamos ter os fundamentos básicos de conhecer tudo isso de forma prática. O que é esse inconsciente, subconsciente, infraconsciente e a nossa consciência? Lembrando que esses 3 departamentos, vamos chamá-los assim, eles se dividem em 49 pacotes ou caixas de informações onde estão guardados todas as nossas memórias e lembranças. Lembrando que a consciência não está em departamentos. A consciência é ágil, é espontânea, é imediata, é natural e não é inconsequente. A consciência é luz que faz brilhar os nossos corações, é luz que nos deixa alegre, é luz que faz brilhar aquelas pessoas magníficas, aquelas pessoas magnânimas, aquelas pessoas bondosas. Isso é ação da consciência. Então vejamos o que seja o inconsciente. Inconsciente é justamente essa parte psicológica de nós que faz as coisas e não se lembra dela mais. Como, por exemplo, aquela dona de casa que coloca a caneta no cabelo, ou atrás da orelha, ou mesmo aquele senhor, não precisa ser a dona de casa, que comete essas ações e depois, onde é que você viu a caneta? E a caneta está bem no corpo dele. Isso tudo chama-se inconsciência. Portanto, nós precisamos desenvolver a nossa consciência. E esse inconsciente, ele vem dando muito trabalho a nós. Nós não precisamos dele, ou seja, nós precisamos fazê-lo consciente. Então tudo isso que a gente deixa de fazer ou faz sem saber por que fez, é inconsciente. Nós não percebemos que fazemos, nós esquecemos porque foi feito, tudo isso é inconsciente. E a maioria de todos nós somos inconscientes. Pior ainda, vem aí agora o subconsciente. O subconsciente já é aquilo que nós fazemos e muitas vezes lembramos, mas não tem a ação da consciência. Por exemplo, nós aprendemos tudo que existe no livro de história, de geografia, de matemática, e tudo isso vem mostrar que nós podemos fazer uma mudança radical dentro de nós. Logo, sobre essa inconsciência, nós temos que estar buscando realmente as nossas partes inferiores, ou seja, tudo aquilo que nós temos que fazer diante de tudo que nos aparece. Então vejamos, a nossa consciência, ela é presente, ela vive no presente, ela não precisa do passado e também do futuro, mas precisamos estudar o nosso passado para que possamos fazer então um futuro melhor. A nossa consciência, ela busca realmente fazer aquilo que vem do alto, que vem das dimensões superiores, aquilo que vem do hexadimensional.
Isso é o que a nossa consciência faz. Ao contrário da nossa parte inconsciente, subconsciente, ela faz daquilo que vem do pentadimensional, ou seja, que são os eus psicológicos ou os agregados psíquicos. Então tudo isso que nós carregamos de inconsciente e subconsciente, que é onde nós mais agimos, é onde nós mais ficamos presos, precisa também ser descartados. E o descarte desse subconsciente e do inconsciente é extremamente prático de buscar quem somos nós mesmos quando estão agindo em nós essas partes maléficas, nefastas, incongruentes e que foi colocado dentro de nós a partir da doutrina do eu psicológico. Ou seja, criou-se essa doutrina maléfica onde nós fomos totalmente enganados e auto-enganados por essa doutrina maligna, que é a doutrina do eu, que é a doutrina que leva todos nós à morte segunda. Portanto, estudemos o que seja essa morte segunda, para que possamos deixar de ser pessoas inconscientes, subconscientes e infraconscientes. O subconsciente, além de ser um empecilho para o nosso desenvolvimento psíquico, intelectual, moral, afetivo, religioso, sexual, financeiro, ele impede que nós possamos avançar dentro da nossa consciência. Lembrando de quando já foi dito que nós temos apenas 3% de consciência, e isso é fácil de descobrir. Se tivesse mais de porcentagem de consciência, o mundo não seria isso que nós estamos percebendo aí hoje. Portanto, precisamos perceber que temos que pegar os outros 97% de inconsciência, subconsciência e infraconsciência e transformar tudo isso em consciência, porque só assim nós iremos compreender tudo isso que acontece dentro do nosso país psicológico. Ou seja, esse país psicológico, onde nós já dissemos aqui nesses vídeos, ele existe e está presente em todos os nossos pensamentos, sentimentos e nossas ações. Nós precisamos acabar com esse país psicológico originado dessa doutrina maligna, maléfica do eu psicológico. Ou seja, precisamos arrancar de dentro de nós todos esses pensamentos mesquinhos, fracos, inúteis, que nos levam a cometer vários tipos de delitos, vários tipos de crime. Infelizmente, não estamos dando atenção a isso, porque se fortificou bastante o nosso subconsciente e hoje nós temos tudo isso aí que nos leva à perdição, que nos leva à degeneração, que nos leva a ser totalmente incapazes de perceber o novo, que é justamente o infraconsciente. O infraconsciente já é essa parte pesada que nós carregamos desses eus suicidas, desses eus homicidas, desses eus fratricidas. Todo eu, ele tem um ida no seu final. Todo eu tem um princípio, tem um meio e tem um final. Ou seja, nós precisamos fazer as nossas escolhas. Escolher o caminho do bem, escolher o caminho da consciência, escolher o caminho da luz, significa exterminar da nossa psicologia todos esses tipos de eu psicológico. Se nós não fizermos isso, é claro que a natureza irá fazer para nós. Não existe outra saída. O eu, ele vai acabar. Vocês podem ter certeza disso, que mais dia, menos dia, ele desaparecerá aí na morte segunda, como diz São Paulo no livro sagrado da Bíblia. Então nós estejamos atentos e precisamos ir compreendendo que essa questão de inconsciente, subconsciente e infraconsciente não serve para nós. Precisamos começar a arrancar tudo de nós, esse tipo de melancolia, de tristeza, de blasfêmia, todas essas coisas nefastas, negativas que carregam os nossos pensamentos. A partir daí sim, nós podemos começar a viver a harmonia, a plenitude, a paz. Por que é que nós não temos isso o tempo inteiro? Justamente porque estamos presos, estão engarrafando as nossas partículas divinas, as nossas essências divinais, a nossa alma, esses
infraconsciente, subconsciente, inconsciente. A partir do momento que compreendemos o que é isso dentro de nós, nós iremos trabalhando um a um qualquer tipo de pensamento, de sentimento ruim que vai aparecendo na nossa máquina humana. Lembrando que a máquina humana ela é comandada intrinsecamente por esses eus psicológicos. Fora disso, está agindo em nós a consciência. E não é difícil de perceber quando age em nós a consciência. Porque a consciência, como já disse antes, é luz que o inconsciente não percebe. Ela age de forma natural e espontânea. É aquelas pessoas alegres que se não deixa se manipular pelos outros, não se deixa manipular pelas informações dos outros, não se deixa manipular pelos espetáculos da natureza, por terremotos, por maremotos, por incêndios, por cadáveres, por tudo isso. A consciência ela não tem medo de nada. A consciência vem de Deus. A consciência é 100% dinâmica. A consciência não vive na inércia. A consciência percebe tudo aquilo que precisa ser mudado naquele exato momento. Portanto, estejamos vivendo a partir de nossa consciência. Não nos enganemos com esse inconsciente, subconsciente e infraconsciente que são nefastos. Então, por hoje nós ficamos aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas que estejamos atentos. Não deixe de se inscrever no canal. Muito bom que vocês façam a sua inscrição. Deixe o seu like para a gente poder continuar aí transmitindo esse curso maravilhoso do Despertar da Consciência. Portanto, estejamos atentos. Muito obrigado a todos e que todos vocês estejam inscritos e participando e que também possam fazer seus comentários e algum tipo de pergunta relacionado a esse tema maravilhoso daí da filosofia, da arte, da ciência e da mística. Muito obrigado, uma boa noite a todos.